Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo, bom dia, paz e bem a todos. Hoje celebramos o 9º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje se encontra em Marcos, no capítulo 2, versículo 23 e 3, 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar as espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem isso em dia de sábado? O que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sumos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns os observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu. A mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos traz duas situações em que Jesus age em dia de sábado, contrariando a lei e aqueles que a radicalizavam. A primeira situação apresenta Jesus atravessando um campo de trigo num dia de sábado, com seus discípulos e colhendo espigas para comer. A outra é Jesus curando na sinagoga um homem da mão seca. Diante dessas duas situações, os fariseus questionam Jesus e o ameaçam de morte. Jesus age dessa maneira não apenas para provocá-lo, mas para questionar uma lei que não favorecia a vida. Jesus, permitindo que seus discípulos colhem espigas para comer num dia de sábado, mostra que quem tem fome não pode esperar. A fome é uma das necessidades mais urgentes do mundo. E quem, em nome de uma lei, se omite, protela ou não atende os clamores dos famintos, não pode dizer que está agindo conforme a vontade de Deus. Dar pão a quem tem fome é uma das ações que nos faz ser reconhecidos diante de Deus, diz o próprio Jesus em outros momentos. Assim, Jesus mostra que há coisas que não pode esperar, pois é a vida que está correndo risco.
A mesma situação é a dos doentes, que tem uma pessoa doente, não espera para socorrê-la. Até mesmo um animal doente não se deve esperar para socorrer depois, quanto mais as pessoas. Depois pode ser tarde demais. Jesus cura o homem da mão seca em dia de sábado, na sinagoga, para mostrar a todos que o bem não tem dia, nem hora e nem lugar para ser feito. Todo dia é dia de fazer o bem e não se pode esperar. Ao agir desta maneira, Jesus não está contradizendo a lei, mas dando-lhe pleno cumprimento, pois a lei, na sua origem, tinha como finalidade favorecer, defender a vida. E nada é mais coerente com essa lei que defender a vida, fazer o bem e quem precisa de socorrer os necessitados, os que têm fome ou passa por alguma situação que carece de ajuda imediatamente. São muitas as pessoas que encontramos em nosso dia a dia que carece de ajuda imediatamente. Não dá para esperar, mas para ajudar. A atitude de Jesus, no intuito catequético, ele mostra que é preciso fazer o bem sempre e nenhuma lei deve impedir